Torcida do Voltaire. Marcel. Marcel. Surdo. Tá ok? Tá gravando. Já tá gravando. Já tá gravando. Meu Deus! É uma lágrima. Meu Deus, vai é muita atriz da Globo. É muita atriz da Globo. Gabriel, quem tá aqui? Só tem um? É pra ter um solto. Tem um aí do lado de vocês. Lívia, quer falar algumas palavras pra câmera? Eu não posso sair do personagem. Você não tem que ir lá. Não, me expulsaram. Cortaram eu. Isso, vai segurando, vai segurando o fio, conforme você for andando. Testando, teste, som. Funcionou. A banda. O pastor. Foi cortada. Ai, que dor. Essa foi tá com mulher? Não. Vai. Eles estão sentindo uma presença. Olha, tá gravando. Vou estar a memória do Igor. Tadinha. Nossa, minha fez placa, fez camiseta, você viu? Já tá empenhado. A viúva. Você não tá vendo a placa? Tá até de camiseta. Justiça Roger. Pessoal, vou estar passando a lista de Oi? chamadas, tá bom? Já tá faz tempo. Só foi só pra testar se tá tudo ok. Vai pela frente. Som. Oi? Já tá ok. Não mexe a cadeira, cara. Tá instável. Não bate a cadeira, você quase derruba a câmera. Foi péssimo. Não. Vai ser policiais, né? Amanhã vai legal. Não dá pra escutar. Deixa eu... Não, não vai funcionar. Deixa. A gente pode deixar os elos aqui na frente, né? Reto. Certo. Falta ele. Só? Você vai ver? Ele foi cortado também, cara. Acabou o dinheiro. Nossa, mas são zero à esquerda. Negativado ainda. Negativo. Cortado. O valor tá caro. Tomara que essa filmagem fica boa. O tio cortou muita coisa. Cortou os auxiliares, cortou tudo. Até tudo bem, tinha tipo 10 pessoas dele em cima do palco. Mas agora muitas pessoas não conseguem fazer nada. Vocês viram lá em casa? A gente sempre tá protagonista. A gente sempre vai pra contrário.
um solzinho, né? Que é o Sete vai ganhar? Que é o Sete vai ganhar? Não, mas que é o Sete? Digitou na hora. Vai pedir o que eu de um gato e ia perguntando a fala. Você acha que não tá escuro? Se você esquecer de ter essa maquiagem, Não, meu amor, eu vou tomar um lanche pra sua lista. Você acha que tá bom? Você acha que tá bom? Você vai ver meu auxiliar agora de câmera. Você vai ver meu auxiliar de câmera. Não, é você que quer. Eu tô torcendo pro Zé. Não sabia que isso fosse você. Não haveria nada disso. Ninguém estaria quando a Rocha estaria aqui agora. Mas aí também precisa ver se o Igor vai conseguir falar. Eu confio nele. Ele fala bem. Mas vamos ver se sob posição e estado real ele Por um consegue. momento eu falei. Que é isso, Marcelo? posso te contar Graças a Deus é. Ô, você não quer trocar de câmera? Nunca posso matar, ele ficou nervoso, teve um ataque cardíaco. A gente só aproveitou a carta. Ah, você não é esquerdo. Você não quer trocar de câmera? Eu acho que a do Igor é um pouco mais fraca que a sua de iPhone. Vê se fica boa aqui. Muito trabalho. Ontem você respeita na boca do seu réu, pelo amor de Deus, ele não se ajuda em nem os conselheiros. O Gabriel tá nervoso. Eu acho que eles mataram a pessoa errada. Ó, Marcelo, a câmera tá pegando aqui a sua. O Rodrigo me aquece. Tá. Tô falando, pô. Aqui. O que é isso? Dá uma caneta. Nossa, não é minha. Agora é nossa. Daí. Ou você pegou? Eu acho que foi passando. Pode pegar aqui? Ah, tá passando? É público. Eu vou fazer igual o transporte público. Vamos lá pra mim. Cadê essa bebês meitãs? Outra coisa que podiam fazer com a viúva do lado dos supermotores. Seria interessante. Essa aqui é de dinheiro. Ó, eu fiquei iluminando, cara. Você tá vendo que é mais claro, mais escuro? Ah, mas aí fica uma iluminação. Ué? Não, nem isso, ó. Vem ver. Um momento fica escuro, outro fica claro. Vou dar uma pica na câmera. Problema pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à sessão de julgamento simulado realizado pelos alunos do primeiro semestre da Faculdade de Direito da Unip Campinas, sob a orientação do professor Dr. Rogério Batista Gabellini. Hoje teremos o julgamento do clássico Caso dos Exploradores da Caverna, obra que propõe profundas reflexões sobre o direito, a moral e a justiça. Vou pedir para todos que fiquem de pé, por gentileza, para a execução do hino nacional brasileiro. Mãozinha no peito. Muita emoção ser brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens flácidas, um povo heróico brando vento longe, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, venceu a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve, denso raio vívido, de amor e de esperança permanece, acendeu o famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, as velhas forte impávido colosso, viveu o futuro estrela essa grandeza, terra adorada, meteu Brasílias no Brasil, a pátria amada, e os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras obras e um florão na América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais florida, danças, sonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, uma para o presente estrelado, e de comer de novo desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas é que a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém me vende agora a própria morte. Entre Brasílias do Brasil, a pátria amada, e os filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Cada dia tem só ter Gostaríamos de saudar com respeito e distinção o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal de Newgate, os eminentes ministros que compõem essa corte, o ilustre representante do Ministério Público, os nobres advogados de defesa, os réus presentes nessa sessão e todos os convidados e colegas que prestigiam esse evento. Nessa simulação, os alunos representarão um julgamento em grau de recurso perante o Supremo Tribunal de Newgate. O caso envolve a dramática situação de um grupo de exploradores preso em uma caverna em que, para sobreviverem, tiraram a vida de um de seus companheiros. O julgamento de hoje analisará sob diferentes perspectivas jurídicas e morais a legalidade e a justiça da condenação desses exploradores. Após as sustentações orais do Ministério Público e da Defesa, o ministro dessa corte apresentarão seus votos fundamentados e suas decisões. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, ilustres representantes do Ministério Público e da Defesa, colegas e demais presentes. Passo a leitura ao relatório do caso em julgamento.
relatório do caso. Trata-se do recurso interposto pelos réus condenado pelo crime de homicídio doloso, ocorrido na denominada Caverna do Dragão, situada na encosta nordeste da cadeia de montanhas de Centralia. Segundo consta os atos, 5 exploradores ficaram presos dentro da caverna em razão de um desmoronamento. Diante da ausência de alimentos e da impossibilidade do resgate imediato, os exploradores decidiram, após consulta e sorteio, sacrificar um dos membros do grupo para a sobrevivência dos demais. O senhor sorteado foi Roger Wetmore, que foi morto pelos companheiros. Após o resgate, os sobreviventes foram processados e condenados, com base na legislação penal vigente de Newgate, pelo crime de homicídio doloso, cuja a pena legal é a pena de morte obrigatória. Inconformados com a sentença, interpuseram recurso a essa Corte Suprema, alegando estado de necessidade extrema e argumentando que sua conduta não poderia ser considerada criminosa nas circunstâncias específicas em que ocorreram os fatos. É o relatório. Após a leitura do relatório, requeiro a abertura dos debates orais, com o qual passo a primeira palavra à ilustre representante do Ministério Público. Bom dia a todos. Nobres magistrados, dignos advogados, prezados professores e demais participantes dessa audiência simulada. Saúdo-os cordialmente. Consciente da relevância deste exercício acadêmico e da seriedade do papel que me foi confiado como promotora de justiça, inicio minha exposição com o firme propósito de apresentar a acusação de forma clara, objetiva e fundamentada. Nos reunimos neste judiciário para conduzir o julgamento dos réus aqui presentes pelos crimes de assassinato e canibalismo. O Ministério Público, nesta oportunidade, apresenta os fatos. Ocorre que os réus, em companhia da vítima, sofreram um terrível acidente, onde o deslizamento de terra impossibilitou a saída de uma caverna onde os mesmos estavam trabalhando. Eles permaneceram presos por algum tempo devido à dificuldade da equipe de resgate em abrir a passagem da caverna, causada por novos deslizamentos, que inclusive resultou na morte de 10 operários que trabalhavam naquela operação para salvá-los. Depois de 20 dias reclusos dentro daquela caverna, a vítima entrou em contato com a equipe de resgate através de um rádio, quando esta recebeu a notícia que, devido aos empecilhos do resgate, seriam ainda necessários mais 10 dias para concluir tal missão. Foi neste momento que a vítima indagou ao médico responsável pela equipe de resgate que, se comendo a carne de um entre eles, haveria alguma chance de possibilidade de sobrevivência. A resposta do médico foi que as chances seriam pequenas. Então a vítima se voltou às autoridades religiosas, jurídicas, pedindo conselho sobre essa ideia, mas ninguém aceitou a tomar o posicionamento. Esse foi o último registro de comunicação da equipe de resgate com a vítima. Após 12 dias, a vítima foi encontrada morta e devorada pelos seus companheiros de trabalho. Segundo o depoimento dos réus, a vítima propôs que ela e seus companheiros tirassem a sorte em um jogo de dados, escolhendo um entre eles para assassinar e comer de sua carne. Os réus aqui presentes consentiram. Mas no momento do jogo de sorte, a vítima desistiu da ideia. A vítima sugeriu esperar mais uma semana. Contrariando a sua vontade, os réus aqui presentes seguiram com o jogo de sorte e ofereceram jogar os dados em nome da vítima. Segundo eles, a vítima consentiu.
Eis que, segundo os réus, a vítima fora sorteada e, portanto, assassinada e devorada, garantindo a sobrevivência dos mesmos. Após serem resgatados e levados ao hospital para se tratarem de desnutrição e se recuperarem psicologicamente do trauma, eles foram indiciados por crime de homicídio, pela morte de Roger Wetmore e condenados à pena de morte em primeira instância. Esses são os fatos. Saliento, excelências, que conforme o depoimento dos réus, a ideia do assassinato foi discutida com a própria vítima. Ela se retirou prontamente deste plano quando sugeriu uma ideia mais lícita e racional, a de se esperar por mais uma semana pelo resgate. Pois, como haviam sido informados pelo chefe de equipe médica, as chances de sobrevivência sem comida eram mínimas, não nulas. Os réus decidiram seguir contra a vontade da vítima. Foi uma escolha. A vítima sugeriu que todos esperassem por mais uma semana, mas sem considerar a sua voz, seus companheiros seguiram com o sorteio, inclusive lançando os dados em seu nome. Senhores réus afirmam que a vítima não promulgou objeção quanto a isso, mas ressalto, excelências, que isso não denota consentimento da vítima, denota coação. A vítima foi coagida a seguir sem objeções, pois sabia que os réus iriam continuar com o sorteio com ou sem o seu consentimento. É neste momento, excelências, que a vítima perde a sua esperança. A sugestão da vítima de se realizar o sorteio pela escolha de um entre eles para sacrificar não era um contrato assinado. Foi uma ideia desesperada, impensada, infundada. Não houve sequer um respaldo jurídico ou religioso, haja vista todas as autoridades daquela sociedade se recusar a demonstrar um posicionamento. O que os réus fizeram foi condenar a vítima, como se a mesma houvesse assinado o contrato. Isso, senhoras e senhores, nunca aconteceu. Como seria possível considerar que um acordo firmado entre eles dentro daquela caverna, possibilitando que pudessem assassinar e comer o seu semelhante, seja mais importante do que as leis que versam sobre homicídio? A lei é clara. Qualquer pessoa que intencionalmente prive a vida de outra será punida com a morte. Qualquer clemência concedida neste caso seria o mesmo que admitir que a lei não é justa. Não há sequer evidências, neste caso, que identifique a legítima defesa dos réus. Este caso não configura excludente de licitude e culpabilidade, muito menos legítima defesa. A legítima defesa sugere uma ação violenta em casos de urgência e quando não há outra solução para a sua sobrevivência. Os réus, excelências, tinham a palavra de um líder profissional de saúde que confirmou a possibilidade de sobrevivência, ainda que pequena, sem a prática do canibalismo. Ademais, foram utilizadas 72 horas para a decisão e execução do crime. Uma das características que determinam o homicídio está na intenção de matar. Na legítima defesa, o que está em jogo é a defesa, é se defender. E a morte é a consequência. Claramente não é o que vemos neste caso. Na caverna, os réus agiram intencionalmente para matar. Conforme apurado pela investigação, Roger foi assassinado 3 dias após o seu contato com a equipe de resgate. Mesmo sugerindo aos réus que se esperasse por mais uma semana, o sorteio foi feito e a vítima foi assassinada. Eu vos pergunto, excelências, se fosse mesmo caso de urgência, eles levariam 3 dias para realizar o crime? Houve premeditação neste caso. Em caso de premeditação, não se configura extrema necessidade de legítima defesa à vida. Houve tempo para o planejamento. Eles esperaram 3 dias para a execução. Não poderiam esperar mais um pouco pelo resgate? Se os réus eram de fato a favor da vida, então por que não cogitaram se alimentar da carne de um de seus companheiros, caso este viesse a óbito por causas naturais? É uma situação completamente diferente da que estamos versando.
Eles não se alimentaram de um ser humano que veio a óbito por inanição. Eles assassinaram seu companheiro de trabalho. Companheiro este que depositava 100% de confiança nos seus colegas de trabalho. Foi um crime com requintes de crueldade, sem nem mesmo possibilidade de defesa da vítima. A defesa vai dizer que os réus dispuseram dos seus direitos naturais, uma vez que estavam reclusos da sociedade, dentro daquela caverna. O direito natural dispõe, sim, que a vida é um direito irrevogável, mas valeriam-se deste direito tirando a vida de outra pessoa? Não teria a vítima direito irrevogável à vida? Essa é a contundente prova que mesmo o direito natural, a qual a defesa irá apresentar, foi lesado. Toda essa falácia parte de pessoas que hoje reúnem-se a esse tribunal como réus e lutam apenas pela sua liberdade, nada mais que isso. Eu convido vocês a lutarem pela justiça. Justiça, excelências, pela família da vítima que esperou 32 dias ansiosamente para vê-lo ainda com vida. Justiça pelos 10 trabalhadores que morreram pela vida dos 5, não pelos 4 réus remanescentes aqui presentes. Justiça, excelências, pela viúva que hoje sofre mensuravelmente com a perda do seu esposo e que carrega hoje consigo apenas lembranças. Eu não quero hoje trazer discussão se os réus agiram por bem ou por mal. Não estamos aqui para debater sobre emoções, mas sim sobre o direito. Qualquer observador imparcial vai concluir logicamente que os réus privaram a vida da vítima intencionalmente. A conclusão óbvia deve ser a condenação. Defendemos fielmente nossa crença de que se o crime fosse a última saída, esta seria bem orientada pelos profissionais de saúde. Mas como bem posicionado pela chefe de equipe médica, o assassinato não era a única resposta. Essa não era a última saída. Ressalto, excelências, que os réus dispuseram de opções. Eles poderiam aguardar mais tempo pelo resgate. Eles poderiam aguardar que um dos seus companheiros viesse a óbito por causas naturais. E aí sim considerar o canibalismo para a sobrevivência das suas vidas. Isso seria compreensível. Mas eles optaram pela mais grave e radical das opções: tirar a vida intencionalmente e premeditamente, sem possibilidade de defesa da vítima, para comer da sua carne. O Ministério Público tem um papel essencial na sociedade, pois não defende não defende interesses individuais, e sim a ordem jurídica e os direitos fundamentais de todo cidadão. Seu compromisso é garantir que as leis sejam respeitadas, protegendo tanto as vítimas quanto a sociedade como um todo. O promotor de justiça pode, em muitos casos, pedir a absolvição de um réu se entender que não é crime ou punição que se justifica. No entanto, neste caso, os acusados cometeram um crime hediondo, com requintes de crueldade, violando o direito mais fundamental, o direito à vida e à dignidade. O Ministério Público jamais se curvará à impunidade. Diante da brutalidade dos fatos, a única resposta justa é a condenação dos réus, que mataram um companheiro de maneira calculada. Por isso, não pode ser tolerado pelo Ministério Público. Com base nos fatos, os réus devem ser considerados culpados pelo crime de assassinato qualificado, que sobrevaleça a justiça e não apenas a liberdade dos acusados. Obrigada. Agora, com palavra do ilustre representante do advogado de defesa. Bom dia a todos os presentes nesse júri, aos honrados membros do tribunal, dos júris, advogados e aos réus. Gostaria de começar fazendo algumas perguntas tanto para os réus quanto para os júris e para advogados. Gostaria que vocês repensassem sobre o caso. Vocês acreditam que a vida é o bem mais valioso que nós possuímos? Eu acredito que sim, todos nós somos humanos e prezamos pela própria vida. Se a vida é o maior bem, então salvar 4 vidas deve pesar mais do que a perda de uma.
diante da morte iminente, vocês acham que uma pessoa pode agir de forma diferente do que agiria em condições normais? O comportamento humano muda sob o estresse extremo. Devemos julgar levando isso em consideração. Quando estamos passando sobre estresse, quando alguém nos irrita, às vezes nós perdemos a cabeça, nós vamos em situações extremamente mais banais do que eles passaram, e aí mesmo assim a gente perde a cabeça. É justo a gente conseguir se colocar no lugar deles? Vocês já se sentiram capazes de tomar decisões racionais após 20 dias presos, sem comida e sem saber se seriam salvos, além de terem sido abandonados por todos os outros auxiliares que estavam fora da caverna? Portanto, não podemos exigir que os réus agissem como se estivessem em plena sanidade. A lei deve ser aplicada mecanicamente, sem considerar circunstâncias do caso. A justiça é diferente do legalismo, o contexto importa. Vocês consideram justo que as pessoas que tentaram sobreviver sejam punidas como assassinos frios? A pena deve considerar a intenção e o contexto, não apenas o ato isolado. Eles são sobreviventes, não assassinos. Saber que houve um sorteio justo muda sua opinião sobre a decisão que eles tomaram? O ato não foi egoísta, foi compartilhado e inicialmente sugerido pela própria vítima. Se o Wetmore tivesse sido salvo e outro morrido, a decisão parecia menos cruel. Então o problema não é o método, mas o acaso. Isso revela a escolha foi imparcial. Vocês acham que o Wetmore mudou de ideia por medo ou por discordar do sorteio? Por medo. E o medo não anula um acordo feito por necessidade e aceito por todos. Vocês acham que, se não tivessem tomado essa decisão, todos estariam mortos? Portanto, foi uma decisão de preservação da vida. Vocês sabiam que os médicos disseram que eles morreriam em breve, sem comida? Esse dado técnico legitima a urgência da decisão tomada. Vocês acham que as leis foram feitas para proteger a vida ou para punir a todo custo que puderem? Punir os réus seria contradizer a esse princípio básico do direito. A sobrevivência é um instinto natural do ser humano. Logo, o que os réus fizeram foi agir de acordo com o mais básico dos impulsos humanos. Vocês acham que é possível manter a moral e a ética intactas em situações de colapso social total? A civilização não existia ali, não havia ordem nem recursos, só o instinto. O que realmente existia dentro daquela caverna era o acordo que eles fizeram. Vocês acham justo condenar homens que passaram por um trauma indescritível só para satisfazer a letra fria da lei? Condenar os réus seria acrescentar mais injustiça a uma tragédia já cruel. Vocês acreditam que o direito deve evoluir para lidar com os casos excepcionais? Este caso é um desses momentos em que o direito deve demonstrar a sua humanidade. Se fosse um ente querido de vocês, entre os 4 sobreviventes, vocês condenariam à prisão ou à morte? Essa pergunta eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Vocês acham que todos os envolvidos tiveram a mesma chance de morrer? Obviamente que sim. Não houve privilégio ou malícia. O risco era igual para todos. Foi um sorteio. Vocês já se sentiram encurralados sem saída? O que isso provocou emocionalmente em vocês? Acredito que foi angústia e desespero. Se vocês conseguem se colocar no lugar do júri, acredito que não tem como vocês se colocar. Vocês estariam criando algo completamente imaginário dentro da cabeça de vocês, porque o que eles passaram, só eles sabem o que houve, o que aconteceu, o que eles sentiram. Não tem como se colocar no lugar. Se colocar no lugar deles é pura arrogância. Se os réus fossem seus filhos, vocês os considerariam assassinos ou sobreviventes? Vocês sabem que esse caso é único e não representa o perigo de virar precedente comum. Não há risco de banalizar a justiça. Esse é um caso de exceção. Vocês acham que punir os réus evitará que outros cometam o mesmo ato? Obviamente a resposta é não, porque ninguém escolhe ficar preso 20 dias dentro daquela caverna sem qualquer recurso e ainda foram abandonados ainda por cima. Eles não tinham nenhum auxílio, ninguém para conversar, ninguém para ajudar. Todos abandonaram eles dentro daquela caverna. Inclusive a empresa, que demorou mais de 5 dias para saber que eles estavam desaparecidos. A própria culpada que gerou essa situação foi a empresa, que não correu atrás, não se importou com seus próprios trabalhadores. Vocês acham que os réus já não carregam um fardo pesado o suficiente por terem sobrevivido?
A consciência deles já é punição suficiente. Eles vão ter que conviver com isso pelo resto da vida deles. Eles já estão sendo punidos. Todo santo dia, no momento que eles acordam, a punição já está sendo feita. O perdão e a compaixão também fazem parte da justiça. E esse é o momento ideal para aplicar esses valores. Após ouvirem tudo, vocês acham que esses homens merecem prisão ou compreensão? Senhores jurados, essa defesa sustenta que os réus devem ser absolvidos com base no estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal Brasileiro. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. E essa lei se aplica a esse caso. Os réus estavam presos em uma caverna, isolados da sociedade, sem comida por 20 dias, à beira da morte. O ato extremo de sacrificar um deles para garantir a sobrevivência dos demais foi resultado de um acordo feito em desespero absoluto sobre a ameaça real e eminente à vida de todos. O próprio Edmure, a vítima, inicialmente sugeriu o sorteio, demonstrando que houve consenso e igualdade de risco. Um sorteio que não houve malícia e nem qualquer outra espécie de uma malandragem. A conclusão jurídica é que não houve dolo, intenção criminosa, mas sim uma escolha trágica feita sob coação das circunstâncias. O direito não deve punir quem agiu para preservar a vida diante de um mal maior e inevitável. Portanto, com base no princípio da legítima defesa da própria vida em situação de necessidade extremas, pedimos a absolvição dos réus. E eu lhes pergunto com toda a honestidade, vocês condenariam um homem por não querer morrer? Condenar esses réus é o mesmo que exigir que, diante da morte certa, eles simplesmente cruzassem os braços e aceitassem o fim, mesmo tendo a chance de sobreviver. Eles não mataram por ódio ou ganância ou crueldade sequer. Eles não escolheram a morte de Edmure. Eles escolheram a vida. E isso, escolher a vida, é um direito humano fundamental. Eles estavam enterrados vivos, esquecidos pelo mundo, sem comida, sem luz e sem esperança. A decisão que tomaram foi desesperadora, mas necessária. O próprio Código Penal reconhece isso, citando novamente o artigo 24, que diz claramente: o estado de necessidade é aquele em que alguém comete um ato para salvar a si mesmo de um perigo real e atual que não provocou, quando o sacrifício exigido seria desumano, e é exatamente o que aconteceu ali. Pergunto novamente: vocês acham justo exigir que um ser humano morra sem lutar por sua própria sobrevivência? Punir esses homens é transformar vítimas em criminosos, é inverter a lógica da justiça. Eles já foram condenados pela vida, pela experiência traumática, pela culpa e pelo sofrimento que carregarão para sempre pelo resto de suas vidas. Agora cabe a vocês decidir se também serão condenados pela sociedade. Nós pedimos, com base na razão e na humanidade, absolvam os réus, não por pena, mas por justiça. O júri tem que absolver esses réus. Se vocês condenarem eles, estarão condenando inocentes. A própria lei garante a inocência deles e que eles sejam absolvidos. Esses cidadãos são de extremo valor, pagam seus impostos corretamente, trabalham duro, sustentam a família e contribuem para a sociedade sendo quem eles são, homens exemplares. Eles não são assassinos, são sobreviventes. Foram abandonados e presos por mais de 20 dias. Já não pagaram o suficiente por estando presos naquela caverna? Eles vão conviver com isso até o resto de suas vidas. Já foram condenados ao sofrimento. Que tipo de júris vocês querem ser? Os justos ou os que condenam inocentes? Essa é a pergunta que eu faço, que fiquem na cabeça de vocês para tomarem essa decisão. Eles são inocentes. Eles estavam sobrevivendo. A absolvição deles, é clara, a própria lei do Código Penal prevê isso. Declaro encerrado os debates orais. Convido aos ilustres magistrados deste júri para apresentar os seus votos. Primeiramente, apresento o meu voto.
Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, ilustres representantes do Ministério Público e da Defesa, colegas e demais presentes. Voto pela condenação dos réus, ciente da complexidade do caso. No entanto, reforço que minha atuação deve seguir o fiel cumprimento da lei, conforme estabelecida pelo Poder Legislativo, e não opinião pública ou morais. Permitir que convicções subjetivas interfiram no julgamento seria abrir um precedente perigoso, no qual as decisões judiciais passariam a depender da sensibilidade particular de cada magistrado, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia. Tal prática afrontaria diretamente o princípio da legalidade, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5, cláusula 2, e o dever da imparcialidade do julgador, pilares do Estado democrático do direito. Ainda que se reconheça a situação enfrentada pelos réus, cabe a essa Corte julgar a legalidade dos atos, e não a sua moralidade. A criação de execuções à lei é competência exclusiva do Poder Legislativo. Diante disso, voto pela condenação, nos termos da lei vigente. Agora passo a palavra para a ilustre juíza revisora, doutora Giovana. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres colegas dessa corte. No meu cumprimento dos meus deveres de juíza, declaro que essa foi uma situação única e exclusiva, visto que era um estado de extrema necessidade, que por sua vez fala mais alto que a razão. Os acusados se encontravam fora do alcance da sociedade organizada, isolados, sem acesso ao Estado ou às suas garantias básicas. Não estavam mais inseridos no pacto civil tradicional. Enfrentaram, na mais pura realidade, o estado de natureza. Com isso, trago à discussão o pensamento de John Locke, que concebe o estado de natureza não como guerra, mas como um estado de razão, em que os indivíduos têm o direito natural à vida, à liberdade e à conservação. Os réus ao tomarem a decisão para preservar suas vidas, agiram em conformidade com o direito natural à autopreservação. Assim como constatado na lei de emergência, que se aplica nos casos em que o direito natural subtraiu o direito positivo, tornando assim o sorteio como a lei e a forma de governo criada por eles naquela caverna. Apresento meu voto no sentido de absolvição dos réus, considerando que a aplicação estrita da norma penal nesse caso ignora os princípios fundamentais da justiça e da condenação humana em situações extremas. Em tempo, passo a palavra para a ilustre terceira juíza, doutora Camila. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, ilustres representantes do Ministério Público e da Defesa, nobres colegas e demais presentes. Compareço a esse tribunal com plena consciência da delicadeza do drama humano que permeia o presente caso, o dos réus que, isolados em uma caverna diante da extrema escassez de recursos e sob risco concreto de morte, decidiram por meio de sorteio tirar a vida de um de seus companheiros para assegurar a sobrevivência dos demais. Não ignoro a excepcionalidade da situação, reconheço inclusive a angústia moral enfrentada por esses homens. Contudo, como magistrado, não posso permitir que o drama humano se sobreponha à integridade da lei. A função dessa corte não é a de legislar, mas a de aplicar o direito vigente, mesmo quando este nos impõe decisões duras. Como ensinava Sócrates na Apologia de Platão, a verdadeira justiça exige o respeito incondicional às leis da cidade, ainda que em determinadas circunstâncias a aplicação da norma possa parecer dura ao indivíduo. Romper com esse princípio seria romper com o próprio fundamento da vida civilizada. A legislação penal de Newgard é clara e objetiva. Aquele que voluntaria e intencionalmente causar a morte de outro ser humano será punido com pena de morte. Não há previsão legal de exceção por estado de necessidade. Permitir que essa corte afaste-se do texto da norma penal com base em compaixão ou conveniência situacional é abrir perigoso precedente. Transforma o julgamento em ato político ou sentimental, não jurídico. Por isso, e com o mais profundo senso de dever, voto pela manutenção da sentença condenatória proferida contra os réus. Peço todos em pé para a leitura da sentença.
Conforme a maioria dos votos por esse tribunal, declara os réus culpados do crime de assassinato. Dou por encerrados os trabalhos e passo para o mestre de cerimônias seguir com o encerramento do ato. Senhoras, senhores, chegamos ao encerramento desse julgamento simulado. Gostaríamos de mais uma vez parabenizar todos os alunos envolvidos pela excelência, clareza no debate, profundidade dos argumentos e pelo brilhantismo demonstrado em cada etapa desse evento. Com todos já devidamente posicionados e os esclarecimentos feitos, passo a palavra ao excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal de Newgate para dar início aos trabalhos formais da sessão. Os senhores e senhoras, mesmo ainda no início da jornada acadêmica, demonstraram não apenas conhecimento teórico, mas também maturidade ética, responsabilidade e verdadeira paixão pelo direito. Agradecemos a coordenação do curso de Direito da Unip pela confiança aos funcionários da instituição pelo suporte técnico e logístico, e a todos os presentes que prestigiaram e apoiaram este evento. Gostaríamos também de agradecer a participação e a ajuda do Edson e também do Felipe. Reforçamos também o pedido para que todos os alunos assinem a lista de presença no final. Parabéns a todos os participantes e muito obrigado.